Vamos orar. Eu queria que o irmão Isaac Emanuel fizesse uma oração para nós. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, mas se você tem o seu, apresente ele ao Senhor. Vamos lembrar do nosso pastor, né? A viagem de regresso dele, agora no início da semana. Nosso poderoso Pai Celestial, muito agradecidos estamos por mais uma manhã, podermos nos encontrarmos na Tua casa. Agradecidos estamos pela vida que o Senhor tem nos concedido mais uma vez nesta manhã. Podemos estar agradecidos por isso, porque o Senhor tem dado uma bênção para nós. E agora aqui estamos reunidos em Tua casa para recebermos mais uma porção do Teu alimento, o maná de anjos em nosso favor, Pai. Pois sabemos que desde a escolinha das crianças, o Senhor tem uma maneira especial para falar com elas e também está dando ensinamento para nós, Pai. E agora, no continuamento deste culto, que o Senhor esteja em nosso meio e que possamos estarmos alimentados pelo Senhor. E agora lembramos daqueles que estão com as suas mãos levantadas. O Senhor é conhecedor de cada uma das necessidades, que o Senhor possa ir de encontro com eles, Pai. Lembrando também do teu servo que está de viagem, o pastor Ivaldo, que o Senhor esteja com ele nessa viagem, no regresso, que o teu anjo esteja acampado ao seu redor. Entregamos também o pastor William em tuas mãos, que o Senhor possa ser com ele e ele traga a porção que cada um de nós estamos necessitados através do Senhor, que o Senhor possa falar através dele com cada um de nós e possamos sair deste lugar melhores do que entramos. É isso que elevamos em tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar lugar aos diáconos.
Graças a Deus. Nós vamos ouvir a voz do nosso profeta nesse instante. Mensagem Shalom. Do tempo. And that's just going to be about 30 or 35 minutes. E isto será apenas uns 30 ou 35 minutos. Shall we stand while we turn to St. Matthew 12? Vamos ficar de pé enquanto lemos em São Mateus 12, 12th chapter of St. Matthew, beginning with the 38th verse, while we reverently bow our hearts. o capítulo 12 de São Mateus, começando com o versículo 38, enquanto reverentemente inclinamos nossos corações. Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. But he answered and said unto them, An evil and an adulterous generation seeketh after a sign, and no sign shall be given to it, but the sign of the prophet Jonas. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. The man of Nineveh shall rise in the judgment with this generation, shall condemn it. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, Because they repented at the preaching of Jonas, and behold, a greater than Jonas is here. pois se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it. For she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. Behold, a greater than Solomon is here. Let us pray. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Oremos. Lord, behold means look up to, pay attention. Senhor, eis que significa olhar para, observar. Let us remember tonight these words, that greater than all is here, the Lord Jesus Christ, the Son of God. Vamos lembrar nesta noite destas palavras, que um maior do que todos está aqui, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. We ask this blessing that He'll take these words and anoint them to the hearts of the people, that they might have faith. Nós pedimos estas bênçãos para que Ele tome estas palavras e com elas unja o coração do povo, para que possam ter fé. Then show Himself alive as He promised to be. Lo, I'm with you always, even to the end of the world, or the consummation. Então mostre-se vivo como Ele prometeu fazê-lo. Eis que estou convosco para sempre até o fim do mundo, ou a consumação. We asked it in Jesus' name. Amen. Nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. We will Glórias a Deus, aleluias. Nós também pedimos a Deus que Ele nos abençoe mais nessa manhã, né? Nós fazemos da oração do nosso profeta a nossa oração. Somente crer, vamos receber o pastor William Alves nessa manhã.
por tua graça e misericórdia, nós mais uma vez chegamos na tua casa e rogamos, ó Pai, que a bênção do Senhor seja com todos nós nessa manhã. Cada um dos seus filhos, Pai, que possamos ser recompensados por dar mais esse passo de fé para ouvir a tua voz. Unge a palavra que será falada, vivifique a tua palavra em nossos corações, que a unção do Senhor seja sobre a minha boca, sobre os nossos corações, nossas mentes para compreender e nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos mais uma vez. Amém. Bom dia, em nome de Jesus. Todos os irmãos, irmãs e alguns dos nossos que estão acompanhando pela internet. Nossos irmãos em Goiatuba, um abraço para vocês, Morrinhos, Pires do Rio. Que a mão do Senhor seja com vocês. É bom estar aqui, é bom ver vocês. E é ruim o pastor Ivaldo não estar. Mas aí quando ele está a gente não vem. Dificilmente vem. E com essas viagens dele, aí a gente vem e revê os irmãos. Nós vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 3, versos 1 ao verso 8. E cremos que vamos ser abençoados ricamente. Dessa vez, eu não consegui nenhum companheiro, nenhum para vir comigo. E a irmã Esther disse que vinha. Quando foi ontem à tarde, ela disse que não vinha mais. Aí eu vim sozinho. Só tem um companheirão que não me deixa. É Jesus. De vez em quando, alguns dos irmãos andam comigo, né? Mas nós vamos meditar nessa manhã, com a graça de Deus, sobre a primeira doutrina de Jesus. A primeira doutrina do Senhor Jesus. E ele diz no verso 1 do capítulo 3, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Essa foi a primeira doutrina de Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem
nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Que o Senhor possa acrescentar as bênçãos da palavra em nossos corações. Podeis vos assentar. Aqui no parágrafo 93 da mensagem, a invasão dos Estados Unidos, eu gostaria que você meditasse nesse parágrafo. Nós meditássemos. O profeta diz assim: não fique nervoso comigo. Apenas lembre-se que eu estou pregando para você. Eu desejo pregar como se este fosse o último sermão que eu alguma vez pregasse em minha vida. Eu desejo pregar cada sermão que eu prego como se eu fosse um homem moribundo pregando a homens moribundos. E eu sou, minha luz está se apagando a cada dia, a sua também está. O profeta mostrou que quando uma criança nasce, 4 luzes acompanham a sua vida. E que com 25 anos, uma daquelas luzes apaga. E ele só tem 3 luzes. Quando ele chega aos 50, mais uma luz apaga. Alguns aqui já teve 2 de suas luzes apagadas. Alguns, uma. Outros estão com as 4 luzes acesas. Mas mesmo quem está com as 4 luzes, sabe que Deus pode puxar o seu cartão a qualquer momento. Mas naturalmente falando, uma luz apaga com 25, a outra com 50, a terceira com 75. E se alguém viver após isso, ele só tem uma luz. E aqui o profeta está dizendo: eu desejo pregar como se esse fosse o último sermão que eu pregasse na minha vida. Você já pensou, se esse for o último culto que você terá a oportunidade de assistir? Nós já pensamos, vamos pensar nisso? Se esse for o meu último culto, eu tenho convicção que se você tivesse essa certeza, você procuraria cada palavra, agarrar cada palavra e não deixar passar nada despercebido, porque é a sua última chance. É o último hino que eu vou cantar, então você vai cantar ele com a alma. É a última oração que eu vou fazer. É a última vez que eu vou fazer essa comidinha. Você já pensou nisso, mãe? Última vez que eu vou fazer a comidinha para meus filhos. Então o profeta mostra aqui que se a gente for viver dessa forma, nós vamos fazer o melhor. Nós vamos aproveitar cada segundo. Ele fala isso na mensagem, a festa das trombetas. Esses tempos serão tirados de nós. E nós somos mortais moribundos. Nós temos que encarar o Deus vivo algum dia destes. E seria melhor nós estarmos em profunda sinceridade sobre isso. Encarar a Deus em profunda sinceridade.
Aqui na mensagem agora, a influência de um homem sobre o outro, eu quero deixar uma pepita também sobre família. Parágrafo 62, ele diz assim: toma-se uma família de pessoas que começa a ir à igreja, e Deus cura a pequena família, Ele os abençoa, Ele lhes dá o Espírito Santo em suas vidas, as criancinhas oram em volta da mesa, eles oram antes de irem para a cama, a mamãe e o papai unem suas mãos e oram. Já oraram assim? A família? Vamos ajoelhar, vamos orar? Em casa. A mãe, o pai, as crianças. E enquanto eles continuarem assim, eles permanecerão uma família. Porém, desde que eles consigam reticência. Isso é um dos grandes problemas. Consiga a reticência. Acaba o tempo de Deus. Vai acabando esse vínculo familiar. Porque tem tanta coisa para acudir. Antes de mais nada, eles não tinham nada. Um velho carro caindo aos pedaços, talvez andando por aí nele, ou talvez andando a pé. Mas hoje ninguém quer andar a pé. Eu entrei em Bulhões hoje de manhã, fiquei pensando, que coisa boa, né? Morar na cidade dessa precisa nem de carro. Tudo pertinho. Mas eu já estou vendo gente fazer assim, ó. Ninguém quer andar a pé. Ninguém quer andar de bicicleta. Acabou-se o tempo da carroça. Eu lembro que era menino, ia para a igreja e muitos irmãos iam de carroça. Amarrava o cavalo na porta da igreja, assistia o culto. Meu tio ia e nós ficávamos doidinhos para ir embora na carroça. De vez em quando nós convencia ele deixava a gente, passava lá na nossa casa e deixava a gente doidinho para ir de carroça, porque a gente ia a pé. Hoje ninguém, para andar de carroça, eu não ando, não, pastor. Já pensou, irmão Micaele? Seu noivo vir te buscar de carroça? Não, pastor, pelo menos charrete. A carroça é de carregar carga. Eu quero uma charrete, um cavalo branquinho, com a crina branquinha mesmo, e uma charrete bem enfeitada, eu vou. Até bonito, não fica? Mas a gente não quer isso, não. É a realidade. Outra coisa, que é carro velho também, mas não. Tem que ser carro novo, ar-condicionado. Se não tiver ar-condicionado, nem vende. Hoje, não vende. Carro que não tem ar-condicionado, nem consegue desfazer dele. Você dá para a pessoa e ele ainda fica sem querer levar. Então, tem que ter ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, retrovisor elétrico, banco de couro, e teto solar, e computador de bordo, piloto automático, carro bolha. Ciência multiplicando, profecias do irmão Brana em pleno desenrolar. Não é ruim, não, conforto. Mas nós temos que tomar cuidado com Deus abençoar, Deus abrir as portas e nós tornarmos pessoas ingratas, murmuradores, porque murmuração traz maldição. A gente tem que ser agradecido a Deus. Se tiver só arroz com ovo, graças a Deus. Tem coisa mais gostosa que um arrozinho feito na hora, com um ovo caipira, mal passado? Tem não, hein?
uns 2 ou 3, não precisa de muita coisa. Quando eu comecei a namorar com a irmã Esther, aí o dia que eu vim aqui, coitada, trabalhava o dia inteirinho, fazendo torta e não sei mais o que, torta de chocolate. Eu chegava, dava uma olhada para aquilo, assim, eu vou comer para não fazer feiura, né? Comia um pedacinho ali, não quer mais nada. Lasanha, a tarde inteira fazendo uma lasanha. Eu chegava, dava uma olhada para aquele negócio. Eu lembro do aniversário mesmo, eu estava trabalhando em Catalão, ela passou a tarde inteira fazendo a lasanha. Aí a Manaí falou assim, se você quisesse agradar o William, é tão fácil. Só você fazer um arrozinho e um frango caipira, não precisa mais nada do que isso. Cheguei, olhei para aquela lasanha, cortei a metade de um pedaço. Falei, não tem arroz não? Graças a Deus, agora ficou mais fácil. Isso era no início, agora já sabe. Fez um arroz, um ovo ou um bife, tá bom demais. Se tiver um tomatinho, corta, pronto, não precisa mais nada. O goiano gosta de arroz. Não é verdade? Todo mundo gosta. Só algumas irmãs que ficam com bobeira. Assim, eu vou fazer regime agora. Mas também está pegando os irmãos, né? É irmão agora fazendo regime. Eu vou emagrecer. Já emagreci alguns quilos. Aí ficou mais ajeitado, né? Esse rapazinho ali. Ele perguntou para mim, eu fiquei bonito? Falei, melhorou. Falei para ele, o problema, irmão, é a genética. Não é brincadeira. Nós não podemos esquecer disso, irmão. Enquanto nós formos família, enquanto nós valorizarmos essas coisas, que parecem ser pequenas, mas não são, nós vamos continuar como famílias, diz o profeta. Mas não estão querendo mais andar no carro velho. O Mombrano está dizendo, carro velho caindo dos pedaços. Finalmente eles compram um carro melhor, uma casa melhor. E antes de mais nada estão querendo aproximar do que eles, o mundo chama de uma classe melhor, para com a qual se relacionar. Eles se mudam para uma vizinhança diferente, e ali eles descobrem que eles se tornam influenciados pela influência errada. Você sempre deve permanecer onde o reino de Deus e onde a glória de Deus está se derramando. Amém? Permaneça onde você possa ser espiritualmente alimentado dia e noite. Então, antes de mais nada, as separações entram no lar e o mundanismo, e eles ficam exaltados. Misericórdia de nós. Não deixe, Senhor, o mundo entrar em nossas vidas, o mundanismo, mas que sejamos abençoados por sua palavra. Eu creio que esse é o desejo nosso, ser abençoado. É verdade isso? Quantos gostariam de ser abençoados? Então está aqui uma receita de quem pode prescrever. Profeta de Deus para essa era. William Marion Branham, Mensagem à Queda do Mundo. Parágrafo 54, ele diz, Deus abençoará. Mas, tem uma condição aqui, mas aquelas bênçãos têm que vir sob certas circunstâncias, certos requisitos que você deve cumprir.
E se você não cumpre com aqueles requisitos, então as bênçãos e promessas de Deus não têm efeito em você. Outro dia uma moça disse para mim assim: ora para Deus abençoar, me abençoar. Eu disse: eu não posso. Como que eu vou orar para Deus abençoar um jugo desigual? Falei: o profeta de Deus disse para você não fazer isso, que isso é uma coisa maligna. Então ele diz: existem requisitos para as bênçãos de Deus cair sobre nossos lares, sobre nossas vidas, sobre nossos negócios, sobre nossa família. Deus prometeu encontrar Israel, contanto que eles guardassem aquelas festas solenes e coisas com santidade, sinceridade. Deus encontrava com eles, mas quando eles apenas faziam isso como um ritual familiar, então Deus se recusou a fazer aquilo. Ele disse que eles tinham mau cheiro diante de sua face. Então, é a mesma coisa hoje, que nós temos que voltar à verdade da coisa. E eu creio que nossa condição não é pior do que a condição de Israel, porque Israel chegou numa condição de edificar altares para Baal, para outros deuses. Israel chegou na condição de adoração a deuses pagãos. Mas todas as vezes que Deus movia no coração de um israelita, e aquele israelita arrependia, e ele fazia um concerto com Deus, Deus voltava-se para Israel e libertava eles do jugo, da escravidão. De repente a bênção atingia todo Israel, e passava um tempo, aquele juiz morria, e de repente Israel começava saindo de novo do trilho, e de repente Israel voltava àquelas mesmas adorações. Deus soltava o inimigo no encalço, de repente ele sentia o jugo pesado, arrependia, fazia um concerto com Deus, fazia um pacto com Deus, Deus virava novamente para Israel, fazia o inimigo sair do seu encalço, bênçãos era derramada novamente. Quando tudo estava na bonança, Israel ia esquecendo do Senhor. De repente Deus preparava outra nação e jogava Israel naquela condição novamente. Então, amados, isso que o profeta está nos dizendo: todas as vezes que nós consertarmos o nosso altar, todas as vezes que nós arrependermos, todas as vezes que nós abrimos o nosso coração e formos sinceros com Deus, Deus vira para nós. A Bíblia diz que Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. O grande problema é que nós, às vezes, vamos esquecendo, vamos distanciando de Deus, e Deus não vai te perder. Se você distanciar de Deus, e você é um eleito, saiba disso, pode deixar. Deus já tem um inimigo preparado para estar no seu encalço. Mas Deus não perde um filho para Satanás, não. O profeta de Deus disse: Deus não seria um Deus justo, um Deus sábio em me salvar e depois de um tempo me perder para Satanás. Ele não perde. Você acha que Deus perdeu Sansão? Agora, pelos olhos naturais, olhando a vida de Sansão sem um profeta, a gente pensa que Sansão perdeu, que ele foi fracassado. Mas o profeta de Deus diz que Sansão tinha que ter o coração inclinado para as filisteias, para Deus cumprir sua palavra na vida de Sansão. Nem que fosse na hora da morte, como ele cumpriu, mas ele cumpriu. Ele matou os filisteus. E leia Hebreus 11 e você vai ver onde Sansão aparece. Se Paulo não cita Sansão no Novo Testamento, se ele não entra na galeria dos heróis da fé,
Mensagem, perguntas e respostas sobre o Gênesis. Nós vamos aqui no parágrafo 46. Profeta de Deus, ele diz assim: agora, mas então não havia nenhum homem para lavrar o solo. Gênesis 2, nenhum homem para lavrar o solo. Então Deus formou o homem. Gênesis 2:7, do pó da terra. Agora nós seguimos isso. Ele formou o homem do pó da terra e colocou aquele espírito sobrenatural no homem. Quando ele disse lá em Gênesis 1:27, façamos o homem conforme a nossa imagem, 26, em semelhança, ele estava falando do homem espírito. Nós vamos chegar nesse homem espírito agora. O ser interior. Mas no Gênesis 2, ele diz agora que Deus formou o homem barro. Agora ele estava lá, e eu posso ter muitos quadros disso. Eu posso ver Adão de pé. Vamos tomar dessa maneira, vê-lo de pé como uma árvore. Deus o havia feito. Ele estava tão morto quanto podia estar. Seus dedões como raízes fincados no chão. Deus disse: haja, ou melhor, soprou o sopro da vida nele. Não sei se foi assim, ou se foi mais forte. O Adão, que estava com o olho fechado, abriu o olho, levantou. Ele se tornou uma alma vivente. Agora ele começou a se mover, Adão andando. Então Deus tirou. Quero chamar a atenção dos irmãos para isso aqui. Você já conhece, eu não vou pregar nada diferente. Deus tirou do seu lado um pedaço dele. Uma costela. E fez uma mulher. Agora, onde ele pegou o espírito mulher? Vem, quando ele, Gênesis 1:26, ele diz: façamos o homem nossa imagem, segundo a nossa própria semelhança, criou ele o homem, macho e fêmea. Ele fez o espírito robusto para o homem. Mas a sua companheira, se ela foi dada por Deus, ela é carne de sua carne, ossos dos seus ossos, espírito do seu espírito, parte de você. Não foi cabeça, para ser como Jezabel, para ser como Jaqueline, o profeta de Deus mostra nessa mensagem a invasão dos Estados Unidos. Mas também não é sola de pé. Tem homem que tem que ficar sem a esposa uns dias pelo menos, para ele ver que mulher tem valor. Deixa ela sair 15 dias da casa, você vai ver. Ó, chega, tem um monte de roupa suja, a pia, as vasilhas estão quase encostando no teto, o fogão tem leite derramado, gordura, resto de comida, e o lixo está transbordando com bicho. A casa vê os rastros na poeira e sujeira.
Mas aí ela volta, foi para a casa da mamãe, ele fica ligando, foi lá passar uma semana, aí ele fica ligando, com saudade dos meninos. Seu pai faz assim? Saudade dos meninos. Aí ela chega com uma semana, ele esquece disso. Espírito robusto, o profeta está dizendo, Deus fez para o homem. Por isso que o homem não pode deixar a mulher capinar o quintal, não, hein? Que é isso? Se você não quiser capinar, tem bomba para bater veneno. Se você não gostar de bomba, concreta esse quintal todinho e pronto. A coitada às vezes desgasta a sua vida. Lá na frente ele está novão e ela está toda enrugada. Aí ele acha que é hora de trocar. Mas não vê que ela gerou 3, 4, 5 filhos. Não vê que ela acordava de madrugada para ir olhar se o menino estava embrulhado ou não. Não sei se tem pai que faz isso, não. Às vezes eu levanto, vou na cozinha, tomo água, volto. Aí Estela, você viu as meninas? Eu falei, eu não. Mas também as meninas já estão moça. Eu também não sinto bem de ficar entrando no quarto delas, nada. Não vou lá ver menina, não. Nem quando era pequena eu não ia, não. Mas agora muito mais, elas estão moças. Mas estão novas, viu, rapazes? Mas a mãe faz isso. É a primeira que começa o dia. E se a gente não falar, oh, vamos dormir. Não, mas não quero deixar as vasilhas sujas, não. Gente, eu disse ontem lá na Fazenda Jacaré, e quem das irmãs aqui que não deixou o serviço para amanhã? Aí é todo mundo. Quem dos irmãos que não deixou o serviço para outro dia? Você faz um roteiro, não, vou fazer isso. O dia termina e o irmão não consegue terminar, a irmã não consegue terminar. E eu disse isso porque eu estava dizendo assim, se eu não começar, falando de mim, se eu não começar no início do dia, orando, lendo a minha mensagem de capa a capa, depois que eu tomo café, dificilmente eu consigo fazer isso. É uma luta, porque o relógio está trabalhando de uma forma desesperada. Jesus disse, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas ter essa consciência, irmão, ela é uma parte sua, ela é um pedaço seu. Ele que tem que ser robusto. Ela tem que ser essa outra parte que o profeta vai dizer aqui, ó, escuta aqui, irmãs. E também tem umas irmãs que vai ficando grossa. Vai perdendo a delicadeza. Vai perdendo a feminilidade. Ele fez o suave, pequeno, delicado espírito feminino para a mulher. Quando você vê uma mulher agindo como um homem, ela tem saído do seu lugar. Vê você? No princípio, ela saiu do lugar. Ela começa a falar grosso. Que em casa eu que mando. Então ela não está mais ao lado também. E eu tenho descobrido durante esses anos que tem uns que não fala, mas também não faz. É o birrento calado. Eu tenho um lá desse jeito. Faz assim. Ele não fala para mim que não vai fazer. Só que ele tenta me levar na conversa. Tem irmã que não bate o pé de frente, mas devagarzinho, caladinha, tem que ser do jeito dela. Bem, tudo bem, ela está suposta, e eu penso que é uma vergonha que mulheres tenham perdido seu lugar feminino delicado.
é uma desgraça. E eu lhes digo que está. Vocês sabem, eu vou dizer isso agora, eu não estou falando sobre vocês, mulheres aqui. Mas é lógico que se isso fere, simplesmente acontece. Mas, olhe, deixe-me lhe perguntar-lhes algo. Costumava ser que as mulheres eram tão femininas até o ponto em que homens iam falar com elas, elas ficavam ruborizadas. Oh, o que é ruborizar de qualquer maneira? Eu não tenho visto em tanto tempo que eu nem mesmo saberia o que seria se alguma mulher ruborizasse. Mas as nossas irmãs ainda ficam assim. Você fala, ela fica vermelhinha, baixa a cabeça. Conforme o assunto na escola, eu fico com dó. Nesse sentido que eu estou falando, de ver uma moça enfrentar a escola, uma criança dessa aí enfrentar a escola, que ela sofre bombardeios, choques contra princípios familiares, contra a fé. Elas têm que ouvir coisas que elas não precisariam de ouvir, piadas sujas, obscenas. Não estou falando demais, não. É uma realidade. Mas uma cristã, não importa se ela tem 15, 20, 30, 40, 50 anos, ela tem isso dentro dela. Essa feminilidade. Eu tenho que tomar cuidado, porque o Osborne tinha um professor. Durante aquele culto, o Osborne cometeu 40 erros de gramática. E o professor no final veio, o Osborne, você cometeu 40 falhas gramaticais. Eu tenho 3 lá. O senhor falou isso, é assim. Elas já não têm mais nada daquela dignidade, todo aquele bom espírito feminino. Elas estão simplesmente, elas vestem roupas como um homem. Então não é vocês, irmãs. Cortam seus cabelos como um homem, fumam como um homem, bebem como um homem, xingam como um homem. Tudo isso aqui que o profeta falou é feio demais para um homem, mas para uma mulher é muito mais. A mulher falar palavrão, isso não é da sua origem. Ela baixa o seu nível. Uma dama não, ela não vai baixar o seu nível. Trabalham, votam como homem, trabalham como homem, assim se tornaram grosseiras, corpulentas, fortes. Eu trabalhei na empresa e lá tinha uma mulher e poucos homens conseguiam fazer o serviço que ela fazia. Ela pegava um pallet de madeira, 1 por 1,10, madeira mesmo, dessa madeira branca não, madeira, jogava aquilo, fazia uma pilha até chegar dessa altura. Eu ficava olhando e disse, eu não vou fazer isso não. Mas encaixava nisso aqui. E eu pregava para ela. E às vezes ela chorava. Eu dizia para ela, você não nasceu para ser isso, para viver com outra mulher, Deus te fez mulher. Com amor, pregava, conversava muito com ela. Às vezes ela chorava. Eu disse, isso vai contra a minha natureza. Mas que Deus dê graça para cada um.
tenha misericórdia da sua alma também. O profeta diz: oh, que coisa, mostra onde você tem chegado. É exatamente aquela pequena com aparência de dama, você não a vê mais. Deus te deu uma pequena com aparência de dama, mãe de seus filhos. Eu te digo, valorize isso ao máximo, porque Salomão disse: é a coisa mais difícil de ser encontrada. Ele disse: um homem? Não é tão difícil. Às vezes as irmãs dizem: mas é difícil encontrar um homem. Mas Salomão, o maior sábio, ele disse: entre milhares encontrei um. Mas ele disse: mulher, nesse sentido mesmo, não encontrei. É raríssimo. E se Deus te presenteou com uma filha de Deus, que tem essas qualidades, você deve fazer o máximo, valorizá-la. Às vezes a gente vê que a maioria dos seres humanos valoriza o outro é quando ele está lá estendido no caixão. Aí ele vai falar uma coisa que ficou guardada há 20 anos. Ah, mas eu te amo, eu não posso te perder. Ele já foi, não está ouvindo nada não. Às vezes nunca dirige uma palavra de gratidão. Bajulação é outra coisa, muito diferente. Mas tem momentos que nós deveríamos expressar. Às vezes nunca dirige uma palavra de gratidão para o outro, para a outra, para o irmão, para a irmã, para a mãe, para o pai, para o filho, para o pastor. Mas às vezes vai lá e diz: ó, pastor, o senhor falou que lá eu não gostei, não, o senhor me machucou muito com aquilo. Esses vão. Irmão, mas eu não falei nesse sentido, não. Um dia um irmão entrou no escritório depois da ceia, nervoso. Eu disse: irmão, o senhor está nervoso. Ele disse: não, mas o senhor em 5 minutos aí me retalhou todinho. O senhor falou isso. Eu falei: irmão, eu não falei para você não. Você ouviu, mas quem eu vi fazendo isso foi o fulano. Eu não vi você levantando, não. Não vi você levantando na hora da voz do profeta, não. Aí ele foi acalmando. Aí acalmou. Ele disse: eu tinha que falar isso para o senhor. Eu falei: pois é, eu estou aqui para ouvir, pode falar. Mas você já fez isso? Obrigado por essa palavra. Eu precisava disso. Mas eu já ouvi isso também. Eu terminei um culto agora, 15 dias atrás, em Pires do Rio. O irmão me abraçou e disse: pastor, se eu não tivesse vindo nesse culto hoje, eu merecia apanhar com chicote, com ponta de chumbo. Eu não podia perder esse culto. Deus te deu um esposo cristão, valorize ele. Ah não, eu não gosto de fazer arroz todo dia, eu queria fazer arroz hoje, e eu faço uma panelona e depois na geladeira e vou esquentando. E seu esposo não gosta de comida desse jeito, irmã? O que tem você fazer um arrozinho todo dia quentinho para ele? Se ele gosta do arroz desse jeito, custa o que é isso? Irmãos, eu não sei nada da vida de vocês, e também não quero saber. Não estou dando uma resposta, mas não estou falando nada diretamente para ninguém, porque eu não conheço o dia a dia de vocês. Mas às vezes são coisas tão pequenas que nós podemos fazer, que para o outro tem um valor tão grande. Talvez para você, que diferença faz ter feito o almoço e esquentar ele na janta? Para você não faz diferença, você gosta de arroz esquentado, mistura arroz com feijão, mistura tudo, faz um mexidão. Coisa boa. Mas para ele gosta do arroz quentinho, então faz a porção dele aí.
não te mata. O tempo que você está esquentando o seu, faz a porçãozinha lá para ele. Mas às vezes a gente quer que o mundo seja do meu jeito. O mundo certo é o meu mundo. Eu lembro de um dos primeiros filmes que eu assisti quando eu estava fazendo um curso para instrutor. Era 4 mundos que mostrava, o mundo das cores, 4 reinos, não lembro mais mas tinha o reino amarelo, o reino vermelho, o reino verde e o reino azul. E cada reino daquele defendia o seu reino como se fosse o certo. Então o azul ia lá e jogava tinta no vermelho, e queria que tudo fosse azul. De repente o amarelo ia lá no mundo azul e jogava amarelo para cobrir todo o azul, porque o jeito certo que eles viam o mundo era o amarelo. E eu fiquei pensando, para que eu estou vendo esse negócio, né? Agora, esses dias, isso veio no escritório, eu falando com uma pessoa, orientando, veio isso lá no escritório para me orientar a pessoa. Às vezes a pessoa pensa que o mundo certinho é do jeito que ele vê. E que o outro tem que mudar completamente, senão ele está errado. Ah, não, a irmã não falou comigo, então é porque ela não gosta de mim. Às vezes aquela irmã está cheia de problema, está amargurada, está sofrendo, está com problema com ela mesma. E aí você diz, a irmã olhou para mim com a cara ruim. Nunca mais eu vou falar com ela também. Ou o irmão. E às vezes o irmão está passando uma luta, um problema, não está nem vendo onde ele está. Aquela pequena com aparência de dama, você não a vê mais. Ela é uma pessoa difícil de se encontrar, não é certo? Sim, é verdade. Assim, uma mulher não está suposta a se levantar e agir como um homem grande, corpulenta, porque ela é delicada. Então, irmã, não fica aí arrastando móveis, tem que trabalhar e pegar firme. Você não é homem. Deus a fez daquela maneira, e eu posso provar isso pelas Escrituras. Cuidado, homem, que não, o homem começa a ficar delicado demais. Esses dias eu assustei, gente, sinceramente eu assustei de tal forma que o moço, eu acredito que ele viu que eu assustei. Eu estava na fila para comprar o pão, estou ali, aí na frente uma mulher, um garoto, parecia um homem. E eu estou na minha mente que era um homem que estava lá. E naquela semana eu li do irmão Brana que ele assustou também, porque ele pegou um trem, assentou do lado de um lá, pensou que era um homem, e o trem estava andando, de repente ele bateu na perna, falando uma coisa com o camarada lá, quando falou, era uma mulher. Aí o irmão Brana assustou demais. Mas ele disse, vestia como homem, cabelo igual de homem, trabalhava igual de homem, macacão de homem, eu pensei que era homem. Aí eu estou lá esperando para pegar o pãozinho. Camarada na frente, quando ele virou para trás, eu quase caí de costas, eu assustei, porque os homens começaram a ficar delicados com a conversinha, depois começou passando base na unha. Esse homem, como o Brano está falando, grosseiro, que come o frango assim, como é que vai cortar uma coxa de frango, gente, com um garfinho lá e com a faca? Não tem jeito não. Frango, a gente põe ele assim, e come, lamba os dedos e pronto. Aí, por fim, quando esse camarada olhou, eu assustei. Eu estou falando para vocês, começou com uma falinha muito delicada, vai pintando, passando a base. Aí eu vi os homens começando a fazer a sobrancelha, já vão no salão depilar, e vai. Quando foi esse lá, até aí eu já estava vendo, né? Eu moro lá pertinho da Sodoma, mas eu estou nos Carvalhais de Mãe. Quando eu olhei, o camarada com a sobrancelha de rena, aí eu
Falei, não, acabou, o mundo acabou. Quer parecer mulher. E você quer saber do mais? Tem camarada que está assim, se a mulher quiser trabalhar, ele fica em casa para cuidar dos meninos. Vai, querida, vai com Deus. Pode deixar que a hora que você chegar o almoço está pronto. Você chegou, querida? Vou lá abrir o portão para você. Aperta o controle. Dia do pagamento. E aí, cadê o dinheiro? Dá o dinheirinho para mim, que eu fico em casa. Que o Senhor tenha misericórdia. Perguntas e respostas sobre, aliás, as 10 virgens. Vamos entrar aqui nesse assunto da primeira doutrina de Jesus? É o parágrafo 42. O profeta de Deus diz assim: mas isso não se aplica a esta era. O que não aplica? Antes aqui ele estava falando da maldição do filho bastardo, que não podia entrar na congregação por 400 anos. Mas eu quero chamar a sua atenção agora para o novo nascimento. Ele diz, mas isso não se aplica a essa era. Essa maldição que acompanha não se aplica à nossa era, desde que você lembra da mensagem A Queda do Mundo. As bênçãos é sobre condição e você pode cortar a maldição, sim. Um moço me perguntou, pastor, eu vou ter que sofrer pelas coisas que meu pai fez? Eu disse, não. O profeta nos ensinou isso. Você pode cortar a maldição. Mas eu tenho que sofrer isso, que meu avô sofreu, minha avó, meu pai, minha mãe. Não, não tem não. Você não tem que pagar por nada que seu avô, bisavô, tataravô fez, não. Coisa individual. E olha o que faz você cortar essa maldição. Você tem um novo nascimento. Agora. Nossos antepassados, só tinha um nascimento lá atrás. Esta era a verdadeira reprodução sexual. Temos esse novo nascimento agora, que é o espiritual, que elimina tudo o que separa. E somos todos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Nascidos de novo do Espírito de Deus. Ele faz ênfase a essa palavra, novas criaturas. A palavra criatura, se alguns de vocês, bons estudantes aqui, que compreendem, se não, você pode olhar. Criatura vem da palavra grega, entre aspas, uma nova criação. E eu quero levar você lá no Gênesis de novo. Adão foi a primeira criação de Deus. Diretamente. É verdade? De lá para cá, a mulher já foi um subproduto. De Adão até Jesus, foi reprodução daquela primeira criação. Mas Jesus é a nova criação de Deus. O profeta mostra que Jesus não teve nenhum vínculo com Maria. Ele é a nova criação de Deus para não cair. E ele entrou em você através do Espírito Santo. E você é uma nova criatura a partir do batismo com o Espírito Santo. Amém? Oh,
assim como você é uma criatura aqui nascida sexualmente, você é então uma nova criação nascida celestialmente. Na nova criação de Deus, um novo homem, nova criação. Esse é um nascimento, mas isso tem que ser um nascimento do mesmo modo que o nascimento natural é necessário. O nascimento espiritual é simplesmente tão necessário quanto o nascimento espiritual e natural. O espiritual é tão necessário quanto o natural. Voltando aqui na pergunta e resposta sobre o Gênesis, só para nós irmos para a pergunta e resposta número 4. Ele diz assim: nós queremos fazer algo além do nosso dever. E se você realmente nascer de novo do Espírito Santo de Deus e disser, é meu dever ir à igreja, eu acho que terei que ir. Ó, que coisa, bem, eu quero fazer mais que isso, eu quero ganhar algumas almas para Cristo, eu quero fazer algo, eu quero visitar os doentes, ou fazer algo para Ele. É meu dever pregar em funerais, é meu dever pregar o Evangelho, é meu dever orar pelos doentes. Deixe-me fazer algo mais, deixe-me sair e fazer algo onde Deus me honrará por isso. O grande problema nosso, o que é necessário, irmãos, para o novo nascimento? Nós estamos numa escola. Para nós nascermos de novo, Nicodemo perguntou isso para Jesus. Jesus disse para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode vir o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. E ele diz para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Como que eu posso nascer de novo? A coisa que tem que acontecer antes desse Jesus nascer dentro de nós é a morte do velho homem. A velha natureza precisa morrer para a nova natureza dominar o seu ser. O profeta mostra aquele quadro da garotinha que começou a zelar daquele porquinho tão bonitinho, um leitãozinho bonitinho, pequenininho, aquela coisinha mais linda, quem sabe pintadinho, meio. E ela zelando dele, quando ela descuidava, ele saía, ia lá para a lama, sujava tudo, e ela corria, pegava o porquinho, sujava seu vestido, e banhava o porquinho, zelava do porquinho. Quando ela descuidava, o porquinho estava na lama de novo. Um dia seu pai, cansado já de ver aquilo, pegou a faca, o porquinho já estava grandinho, porquinho, quem sabe aquela menininha chorou demais, pôs o porquinho na balança, vendeu por mão, pegou o dinheiro do porquinho e comprou uma ovelhinha. O choro virou alegria, e ela zelava da ovelhinha. Que lã macia, que coisa gostosa. Soltava a ovelhinha ficava por ali, podia pôr o lacinho, acabou o problema, mudou a natureza. Eu ouvi alguém dizendo assim: não é difícil cuidar de ovelhas, e é verdade, não é difícil. Aí alguém fala assim: mas gente, ser pastor é difícil demais. Eu falei: mas sabe por que é o problema? É porque tem alguns bodes. Você não assusta, o profeta diz que tem 3 classes. E essa classe do incrédulo não é tão problemática, porque o incrédulo, conforme o que a palavra diz, ele vai embora.
Mas o manufaturado, esse dá problema para as ovelhas, para o pastor, para o espírito, para tudo. Ele é custoso, o manufaturado. Só tem um jeito de você nascer de novo. É deixando o Espírito Santo matar a natureza velha que você trouxe dos seus pais. É dizer: Senhor, eu não saio desse altar, desse culto, se o Senhor não me transformar, eu não vou embora, porque eu quero ser um verdadeiro cristão. Caso contrário, nós vamos ficar aí nessa moenda. Mas quando você deixar o Espírito Santo matar essa velha natureza, Jacó vira Israel, Jacó abre mão de tudo, desapega das coisas naturais. O vale de Jaboque mudou Jacó para sempre, nunca mais. Ali ele teve sua experiência com Deus. Profeta de Deus afirma: nenhum cristão passa pelo Espírito Santo, por esse batismo, e esquece, não sabe onde isso aconteceu. Ele disse: é uma experiência com Deus. Jacó estava ali naquela luta travada, o anjo dizia: deixa-me embora, o dia vai raiar, a alva está para raiar. Ele disse: não te deixo, eu não te deixo ir, enquanto tu não me abençoares. E para ele ir embora, ele teve que ferir o Jacó, para ele ficar marcado. Mas olha, após aquele acontecimento, Jacó então passou na frente, deixou de ser covarde, deixou de colocar a família na frente, deixou de colocar o servo na frente, e ele saiu de peito aberto e encontrou com Esaú. Inclinou diante de Esaú, acertou as coisas com Esaú. Quando Jacó vai chegando perto do Egito, vem um recado para ele. José fala: José, a perfeição, fala para ele: pai, quando o senhor chegar na presença de Faraó e ele perguntar o que o senhor faz, qual que é o seu serviço, pai, o senhor fala que o senhor é criador de gado, viu? Porque criador de ovelhas aqui no Egito é uma abominação. A terra, em outras palavras, a terra de onde o senhor está vindo está morrendo de fome, não tem alimento. A única chance nossa, a única chance agora é fazer esse negócio, pai. A única chance nossa é sobreviver aqui no Egito. É 7 anos de fome, pai, a coisa vai ser difícil. Então o senhor fala só isso, o senhor é criador de gado. Jacó, tá bom. Diante de Faraó, o Faraó olha para ele: o rei do universo natural daquele dia, o rei do mundo, o que você faz? Se fosse o velho Jacó, eu sou criador de gado, mas ele era o Israel agora, ele recebeu o novo nascimento. O que o senhor faz? Ele disse: nós somos pastores de ovelhas. E o profeta depois vem e diz assim, ó, que aquela palavra de Israel cobriu o arranhão que a perfeição cometeu, que José é a perfeição. Ele disse: aquela palavra da graça cobriu. Não existe novo nascimento para velhas criaturas. Aí uma irmã pergunta para o profeta: irmão Brana, quando alguém vem sobre mim, me pisa no dedo do pé, como diz o velho ditado, meu temperamento sobe. Como posso vencer isso? Eu sei que o Senhor o terá que fazer, porém, que posso fazer eu em meu coração? Eu não quero isso. Quantos aqui não querem certas coisas que vêm? Você não concorda com sua maneira, você sofre com o velho homem, você sofre com essa velha natureza,
E se você sofre com ela, é uma boa coisa. Isso significa que tem um ser lá dentro que não concorda, que bate de frente com isso. O bem que eu quero fazer não faço, o mal está sempre diante de mim. Mas o Paulo virou para o Romanos 8 e disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é que eu faço, irmão Brana? Quando eu vejo, eu explodi. Eu já falei. Ele responde aqui, ó: amenize teu mau gênio com a oração. Problema é que nós vamos diminuindo na oração. Por isso que o profeta de Deus, na mensagem contagem regressiva, ele diz: a oração é o radar. Mas vai diminuindo na oração. Por fim, é só aquela oração: Senhor, obrigado pelo dia. Acorda. Ô Senhor, obrigado. Mais um dia, à noite, e já na tarefa. E se descuidar, chegar tarde, tão cansado. Acorda. Tem que fazer isso. Cadê a oração? Cadê a oração da bênção para o pão? Amenize teu mau gênio com a oração, então ajuste seu espírito. O profeta um dia chegou no tabernáculo com um cartaz e escreveu ali: uma pequena oração, uma pequena bênção receberá. Mais oração, mais bênçãos. Nada de oração, nada de bênção. Aí, para começar, não creio que hajam muitas pessoas nesse edifício. Olha aqui, vamos olhar aqui um pouquinho sobre o irmão Brana. Ele vai falar dele agora. Eu creio que não haja nesse edifício pessoas nesse edifício que alguma vez tivessem mais mau gênio do que eu tinha. Tinha sim, irmão Brana. O William Alves da Silva tinha mais mau gênio que o senhor. É porque eu não estava lá no edifício. E eu sempre batiam na boca. Me batiam na boca. E eu tinha que tomar um pouco de meu alimento com um canudo. Mas hoje pode bater não, pastor. Está bonitinho. Ele bate na mãe, mas é bonitinho demais. Ah, meu filhinho é tão bonitinho. Faz isso não, filhinho, xinga não. Se fosse filho da senhora Brana e do senhor Charles, você ia xingar só uma vez, camarada. Meu sobrinho hoje é uma bênção, o Dudu, o Eduardo. Vocês conheceram, ele esteve aqui comigo, bem pequenininho. É uma bênção hoje. Mas pequenininho, ele aprendeu a bater na cara dos outros. Pequenininho, 1 ano e pouquinho. Batia que estralava. E, não, tadinho. Um dia eu cheguei lá, peguei ele sentou a mão que estralou. A mãe dele na minha frente. Eu dei um tapa na hora na cara dele também, que estralou. Pá, pá. Nunca mais ele bateu na cara de ninguém. Hoje é um jovem abençoado. Eles não sabem. Você não precisa ensinar eles a bater, mas eles aprendem. Você não precisa ensinar eles a morder, mas eles mordem os outros. Esse espírito está lá dentro, a velha natureza já vem nesses bebezinhos. Você não xingou seu filho, às vezes xingar, mas de repente ele está falando palavrão, feio, e o pai fica assim, ah, que lindo, né? Ele aprendeu com um coleguinha. Ah, e quem vai ensinar para ele? Minha irmã olhou assim para mim, não falou nada. Não sei como é que foi o coração dela.
Mas se fosse meu filho e ela fizesse o mesmo, eu diria: está certíssimo. Obrigado por me ajudar a corrigi-lo. Minha mãe, como vocês sabem, era meio índia, meu pai era um irlandês de Kentucky. Cada um de ambos tinha o suficiente mau gênio para combater uma serra circular. Imagina aí uma serrinha circular. Dá 2.000 giros por minuto. Era o gênio do pai e da mãe do profeta. Os dois tinham esse mau gênio. E tem gente que fala assim: eu nasci assim e vou morrer assim. É porque não passou pelo novo nascimento. Porque se passar pelo novo nascimento, muda. O novo nascimento muda a nossa natureza, sim. Mas para o novo nascimento tem que ter a morte. Pregando um dia na escola, eu falei sobre bodes e ovelha. Um garotinho pequeno lá na igreja ouviu aquilo. Hoje ele toca para nós lá, tem 10 anos. E chegou na casa, conversando lá depois da escola, ele falou assim: vô, eu acho que eu não sei como é que eu vou fazer para chegar no céu, não. O pastor estava falando hoje que eu acho que eu sou metade bode, metade ovelha. Ai, Deus. E o profeta diz: eles tinham um mau gênio para combater uma serra circular. E minha boca era golpeada todo o tempo. Para começar, eu era pequeno, eles verdadeiramente me levantavam e me davam um golpe, me derrubavam. Eu me levantava de novo, novamente uma pancada me derrubava, até que já não podia levantar mais. Isso era sempre. Então, quando conseguia levantar-me, levantava de novo e eles novamente me derrubavam com um soco. Já pensou? Um soco? Assim, essa é verdadeiramente a forma que passei. E eu pensava, irmão Brano agora dizendo, eu pensava: nunca poderei ser um cristão. O mau gênio que ele tinha. Mas, olha aqui de novo, mas quando o Espírito Santo entrou em minha vida, isso o fez. Nunca mais. Uma vez ocorreu com uma mulher, eu fui cortar a luz. Naquele tempo eu tinha cabelo em minha cabeça. Olha como que essa mulher tratou o profeta. Veja se ele tinha ou não um novo nascimento. Ela disse: tu, idiota de cabelo enroscado. E eu disse: mulher, você não deveria maldizer dessa forma? Não teme você a Deus? E ela disse: seu idiota de cabelo enroscado, se eu desejasse que alguém me falasse acerca de coisas como essas, eu não buscaria a um imbecil como você. Deu mais uma. Logo me chamou de tal. Se isso houvesse sido um ano antes. Eu sempre dizia: o homem que bate uma mulher não é suficiente macho para bater em um homem. Porém, eu possivelmente haveria quebrado isso daquela vez, chamando minha mãe de um nome mau como aquele. Mas vocês sabem, nem mesmo me intrigou. É ela que estava nervosa aí. Se ela começar a ficar nervosa, deixa, passa um pouquinho, sai de perto, não responde não, passa um pouquinho, o sangue volta para o lugar, ela calma. Ele está nervoso? Deixa ele falando. O sangue vai calmar, a agitação vai passar. Ele não vai passar o dia todo daquele jeito. Pastor, você não conhece ele não? Não
não vai passar a vida desse jeito, não. Vai ter uma hora que ela vai ter que sentar, você vai ter que sentar e conversar como gente, como cristão. Aí vai resolver. Mas se um briga, o outro faz do mesmo jeito. Se um dá um soco, o outro dá outro soco. Se um fala uma palavra, o outro fala outra palavra. Termina de que jeito? Mordendo um ao outro? Nem me intrigou, lhe disse: orarei por você. Eu fico maravilhado. Eu não sei se nessa mensagem o profeta vai falar, nem em outra. Que mexeu tanto no meu coração. É em outra. Dr. Davids foi pastor do profeta na sua juventude. Quando aquelas coisas começaram a acontecer, seu ministério, Dr. David chamou o profeta de marica. Falou coisas baixas. Sabe o que o profeta fez? Foi para a caverna e orou 3 dias, pedindo a Deus para não pesar sua mão sobre o Dr. David. E o velho homem diria assim: está vendo? Ele está pagando. Achei que foi bom. Bem feito. Ele falou aquelas coisas de mim. Ele fez isso para mim, ela fez essa maldade comigo, bem feito, está pagando. Deus é justo. Mas o profeta, cheio do Espírito, foi para a caverna orar. 3 dias orando ali, dizendo: Senhor, Senhor, Senhor. A gente deveria espelhar nessas coisas, irmãos. Exemplos que mudaram o mundo, situações. O profeta de Deus diz que a oração muda as coisas. A Bíblia fala que a oração muda a mente de Deus. Ezequias virou para a parede, chorou, porque o profeta veio e disse: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele virou para a parede e chorou amargamente, disse: Senhor, tenho sido reto, tenho feito coisas que te agradam, eu não quero ir agora. Antes do profeta sair lá na rua, Deus falou: volte, fala para Ezequias. Eu ouvi a oração dele, ele vai viver mais 15 anos. Mas eu te pergunto, vai ler na Bíblia o que aconteceu com Ezequias naqueles 15 anos. Se não teria sido melhor ele aceitar a providência divina e ter recolhido ele naquela hora. Até para orar nós precisamos de sabedoria, porque a oração muda a mente de Deus. Mas e o que vai acontecer dali para frente? Deus não perdeu Ezequias, mas ele sofreu demais. Ele enfrentou problemas demais naqueles 15 anos. Em seguida soube que algo me havia sucedido. Quando ele viu ele agindo daquela forma com aquela mulher, ele disse: eu soube que algo me tinha sucedido. Deixa eu terminar. Falta só meia hora, viu? Sabem vocês as maldades que fiz quando era moço, brigando? Vocês sabem? Você sabe as maldades que você fez, não sabe? Brigando. O profeta diz: eu fiz muita maldade brigando. Uma vez quase matei a 5 homens. Tomei um rifle carregado com 16 balas. E quando aqueles moços me bateram, olha o tanto que o profeta também sofreu, né? Me bateram porque eu era de Kentucky. Nenhuma outra razão, não pude nem levantar minha cabeça. Um me segurava pela mão desse modo, o outro de pé, e ali com uma pedra na mão, me batia na cara.
até me deixar inerte. Nada no mundo. Eles me chamavam gorducho de Kentucky, porque minha mãe, quando era jovem, por certo, se parecia a uma índia. Olhando seu retrato há pouco, aqueles sabiam que ela era meio índia. E porque eu era de Kentucky, e ela sendo uma mulher de índio norte-americano, eles me chamavam de gorducho, um gorducho de Kentucky. O gordinho sofre na escola. Oh, seu gorducho, eu sofria, hoje nossas crianças fiquei com coisa, sofri bullying, não sei o quê. Não, gente, hoje é diferente. Eu era criança, eu ia para a escola, eu sofria demais. Sofria esse tipo de coisa aqui, só que quando a partida também, eu fazia igual a mão branda, eu batia mesmo na meninada. Seu tição. Às vezes era dentro da escola mesmo. E, secretaria, suspensão. Mandava o bilhete para minha mãe. Mão branda sofrendo essas coisas também. Hoje o mundo está tão diferente, que o espírito é outro. É drogas, é morte. Mas naquele tempo o menino brigava, rolava no chão, machucava um ao outro, levantava, batia a poeira, ia embora, acabou. Eu não sei quantas vezes eu não pude sair pelo portão da escola, porque tinha alguém lá esperando. Porque os meninos apanhavam e traziam o irmão dele. Aí o irmão desse tamanho, aí não tinha jeito. Aí eu chegava assim, dava uma olhada, estava um grupo por ali, a gente voltava, pulava o portão, pulava a tela, que era a tela, e geralmente era na saída. Pode deixar, na saída nós acerta. Teve uma vez, foi na chegada. Eu fui chegando na escola, enquanto estava contornando o quarteirão assim da escola, na cerca, o menino me cercou, e tinha uns grandão, né, porque ele trouxe o irmão dele. Quando eu vi aquilo, eu disse, eu tenho que entrar na escola, né? Eu sempre saía pela tela, desse dia eu subi pela tela, não sei como que eu subi não, mas eu subi, mochila nas costas e passei para dentro, aí tranquilo, dentro da escola, na sala de aula. Eu estou vivo é pela graça mesmo. Todo jeito que eu olho, é a graça. Até essa última experiência, pela graça. Favor imerecido. Se eu fosse uma criança hoje, e atravessasse a minha juventude como eu atravessei, eu não chegaria. Por causa da hora que nós estamos vivendo. Mas Deus tem sua mão sobre tudo. O profeta diz, Deus não tira o homem da terra antes de terminar com ele. Ô gorducho, tinha um menino lá na escola que chamava ele de Barata. Ô Barata, e ele ficou conhecido como Barata até hoje, porque ele era bem branquinho, todo sardento assim, tinha muita sarda, e puseram o apelido nele de Barata. Falasse o nome, ninguém sabia, era o Barata. Não, é o Barata, Barata. Isso é desde o Éden, viu? E eu não tinha nada a ver com isso. Não podia remediar o fato de haver nascido em Kentucky. Você não pode fazer nada, você nasceu moreninho aí. O que tem, gente? Tem gente que fica sofrendo, eu sofri demais. Mas, depois do novo nascimento, eu sofro nada. Você é pretinho? Sou mesmo. Você é branquinho, aí. Mas chamar eu de branquinho? Aí aqui é ruim, aí. Você é gordinho? Aí é mesmo. Aí sou, eu sei que está tão sequinho, que está precisando de uma gordurinha. Pronto. Ah, você é magrinha demais, gente. Eu sei que está meio fofinha, eu não vou querer sua gordurinha. Pronto. E Deus nos fez assim. Jardim de Deus. Ali eu ia à escola e não tinha roupa para vestir.
Hoje a moçada está com dificuldade para saber com que roupa que vai. Que roupa que eu vou hoje, hein? Eu não sei se eu pego essa, não sei. O que você acha, bem? Eu vou com qual vestido, hein? Aí você fala assim, então me ajuda. Qual que você estava pensando? Eu não sei, tem esse, o azul, tem o vermelho, o rosa, tem esse amarelo aqui que eu gosto demais, tem esse aqui. Qual que eu vou? Até a gente fica na dúvida, ué. Te ajudar, é tantos. Eu consegui resolver esse problema, viu? Às vezes eu falava para você, Esther, que terno que eu estava no final de semana? Eu vou na igreja toda semana, que terno que eu estava? Resolvi esse problema, falei assim, vou te ajudar então. Às vezes você tem muita roupa, eu não tenho muita não, mas o meu problema, às vezes, ir para a igreja, os irmãos pensar que eu só tenho aquela camisa branca, ou aquela amarela, ou aquela vermelha. Eu fiz assim, vou lavar minhas camisas, põe elas de lá para cá. Eu vou pegar na ordem. Pronto. Põe a nova, põe lá. Pego na ordem, acabou. Põe os meus ternos aí, pego na ordem, acabou, não tem. E de vez em quando os irmãos pensam que eu estou com uma roupa nova. Eu engano eles. Eu pego uma camisa e mudo ela de terno, pego uma gravata, ponho uma gravata vermelha esquisita com uma camisa amarela, pronto, parecendo que é tudo novo, né? Engano todo mundo. Engano eu, né? Ali eu ia para a escola, não tinha roupa para vestir. Quantos, viu, filhos? Quantos de vocês aí não sabem o que é isso que o profeta está passando, falando? Seus pais, avós, sofreram escassez. Era um problema a escassez. Hoje, o problema é a bonança. Eu não como isso não. Isso é ruim. Não quero essa comida não, mãe. Mãe tem que fazer 2, 3 tipos de carne para resolver o problema no almoço. Eu não como carne de porco, eu não como carne de vaca, eu não como carne moída, eu não como costela, eu não como carne cozida, eu não como carne assada. Vai chegar nisso. A carne assada é ruim, já estou enjoado de comer. Toda vez o papai, final de semana, assa carne. O problema agora é a bonança. Não vou na igreja hoje não, que já ouvi o programa. Toda quinta? Não. Escola, todo domingo? Esse domingo eu não vou não. Bonança! Fartura! Eu tinha que tirar a internet das igrejas lá, tudinho. Reclamando da internet. Eu falei, então tira, sem internet. Eu não reclamava, porque meu pastor, quando eu era criança, era novidade. Vocês acham que o pastor Ivaldo anda muito? O pastor passava lá a cada 3 meses. Era uma festa. Chegava, pregava quinta, sexta, sábado, domingo, ministrava a ceia, mochila e ia embora. Para ele fazer do Uruaçu até naquele fim lá do Pará, Redenção e Coméia, aquilo lá tudo, era um pastor só que fazia, de Uruaçu até lá. Era 3 meses, ele passava lá, mas que festa. Tinha imagem não, viu? Esse dia o irmão estava reclamando, mas o som está ruim, pastor, parece que não tem uma coisa no som. Eu falei, tá mesmo, irmão. Ele sabe por que o som está ruim? Porque o senhor não ouviu nenhuma pregação como eu ouvi, um gravadorzinho em cima do púlpito, aí o pastor pregando e a fitinha gritando lá. Você nunca ouviu isso? E às vezes ele estava cansado, quando ele chegava cansado às vezes ali, e para descansar um pouquinho, nós pensávamos que ele ia pregar, a fitinha lá. E ele lá, junto com a gente. De repente a coisa esquentava, ele pausa, e aí ele pregava. Aí você pensava, meu Deus, agora o culto não acaba não. De repente ele soltava o tapezinho, você pensava que ele ia terminar com a fala dele. Não, soltava o tapezinho, e o pastor que estava na fita continuava. Um assunto bom, ele parava, comentava de novo. Tinha horário de culto não. 2, 3 horas aí de culto e era festa. Agora, não, a imagem está boa, esse monitor aí tem um melhor agora, e esse som não está bom nada, e o ar-condicionado, para que isso? E assim vai.
Eu vi um irmão falando, o piso lá do Bulhões está feio, aquele piso lá está escuro. Um irmão que viu assistindo o culto aqui, eu fiquei pensando, mas que coisa, né? Não tem jeito para o povo, né? Ê, Jesus, ajuda nós a nascer de novo. Gente, esse é meu jeito, tá? Eu não posso ser diferente. Ajuda nós a nascer de novo, Senhor. Não, a igreja de Bulhões ficou bonita demais, mas se trocasse aquela janela lá e colocasse blindex. Esse dia o irmão perguntou para mim, pastor, que cor você vai pintar a igreja? Eu falei, irmão, quem doar a tinta tem direito de escolher a cor? É fácil, né? Eu aprendi isso com o pastor Ivaldo. Quem vai doar a tinta? Escolhe a cor, pode ser verde, azul, branco. Não, azul fica feio, verde fica feio, assim vai. É seu mundo, meu irmão. Ajude eu, Senhor. Eu preciso nascer de novo. Ali eu ia à escola, não tinha roupa para vestir. Falei esse dia para minha família. Gente, vamos levantar a mão para o céu. Vamos agradecer a Deus. Deus é bom demais para nós. Deus tem feito por mim o que eu não mereço. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos, gente, agradecer a Deus. Agradeça a Ele. Quanto você paga pelo oxigênio que você está respirando? Nada. Quanto você paga para a manutenção do seu coração bombear? Nada. Quanto você paga para ter paz e deitar? Sono tranquilo? Nada. Por isso que Davi disse, eu deitei, dormi, acordei, o Senhor me sustentou. Olha para as coisas positivas, para as bênçãos de Deus, e Ele te mostra mais bênçãos. Mas às vezes a gente começa a olhar para o problema, e o problema fica maior. Mas olha para Jesus, olha para a palavra, onde nós, irmãos, estaríamos se essa mensagem não tivesse cruzado nosso caminho? Que condição nós estaríamos? Qual seria a condição dos nossos filhos? Talvez você não vê, mas nós estamos num nível espiritualmente tão alto, que se nós cairmos, nós nos despedaçamos. Às vezes você está pensando que você é aquele menininho, bebê em Deus até hoje. Às vezes você fala, os meninos. Aí a Nayane começou a medir os ombros lá em casa. Aí ganhou da Esther, está maior que a Esther. Agora a semana olhou para mim e falou assim, pai, eu não estou de salto não, viu? O ombro chegando no meu ombro. Menino, está crescendo. Às vezes a gente não vê, eu não vejo elas crescendo. De repente alguém diz, mas as meninas cresceu, né? Às vezes um parente fica muito tempo sem ver seus filhos e diz, mas os meninos cresceram tudo e está tudo grande. Você está lá todo dia, não está vendo. Se o profeta olhar para nós, ele vai dizer, meus meninos lá do Brasil, mas que bênção! E às vezes você olha para o irmão e pensa que ele está menino toda a vida, mas ele já cresceu, ele já não faz mais aquelas coisas, ele já não é mais aquele velho homem. O médico, para ver se o seu filho cresceu, ele pega o cartão lá, toda vez que você vai, mede, pesa, não, ganhou peso, cresceu tantos centímetros, tem que crescer mais, viu? Não, tá bom o crescimento, não, tem que diminuir um pouquinho, está meio pesadinho. Ele acompanha, ele tem que medir, porque ele não sabe se seu filho cresceu ou não. Mas o certo é que nós comemos o natural e vamos crescendo, ficamos adultos. O certo é que nós comemos a palavra de Deus na quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, ouvimos um programa de rádio e nós estamos crescendo.
Papai, mamãe pegou o casaco velho de papai. Já pensou se nossos filhos tivessem vestido nossas roupas velhas, com o qual ele se casou? Cortou, fez um par de calças para usá-lo para a escola pela primeira vez. E ela me pôs um par de meias brancas, um par de sapatos de jogar tênis. Eles diziam: se não parece um fanfarrão de Kentucky. E diziam: se não parece um fanfarrão de Kentucky. Tudo isso, então, isso acontecia em todos os meus dias de escola. Um grupo de meninos, porque caminhei rua abaixo com aquela menina e lhe carreguei seus livros, eles não queriam que eu fizesse aquilo e me encontraram ali embaixo, me bateram até simplesmente me deixar inconsciente. Eles lhe disseram que se simplesmente me deixar ir, prometia que eu iria direto para casa. Assim que eles me tomaram, me soltaram, me deram pontapés 4 ou 5 vezes, me derrubaram, arranharam minha boca toda. Eu fui para casa dessa forma, atravessei o campo de Artemísia. Eu tinha um pequeno rifle Winchester 22 colocado em cima, atrás da porta. O tomei, enchi aquele rifle de balas. O que eu faço para amenizar meu mau gênio? Enchi o rifle de bala, desci direto, atravessando a moita de alfarrobeira, me escondi junto ao caminho até que passaram por ali esses 5 ou 6 garotos. Simplesmente esperei até que viessem, e quando estavam se aproximando dali, falavam, diziam: aquele kentuckiano se dará conta de onde ele estará de agora em diante. Indo desse modo, avancei com o gatilho do rifle puxado para trás e lhe disse: agora, qual de vocês deseja morrer primeiro, para que assim não tenha que correr e que observar os outros? Eles começaram a gritar. Ele disse: não gritem, não, porque vão morrer todos um por um. E me propunha a isto. No momento começaram a gritar. Eu puxei, não disparou. A arma não disparou. Lhe coloquei outro cartucho, não disparou. Não disparou. Outro cartucho, não disparava. Não disparava. Joguei ao solo os 16 cartuchos, cada um deles sem disparar. Aqueles garotos correndo, gritando, saltando morro abaixo e tudo. Fiquei ali depois que se foram, e quando me punha assim, intrigado, eu não podia chorar, ria como um idiota, e de meus olhos saíam lágrimas. Agora esse é um mau gênio. Se não houvesse sido por Deus, eu haveria sido um assassino. Tomei aqueles cartuchos e os tornei a colocar no rifle. Pou, pou, dispararam tão bem como sempre. Falem sobre a graça. O que é necessário para mim nascer de novo? Eu ia entrar na mensagem: necessário vos é nascer de novo. E eu não sei como vai ser a noite. Deus abençoe. Desculpe que eu estava procurando o relógio ali, não vi o relógio, para sobrar um, é para o senhor. Amém. Fomos ricamente abençoados. Ficamos de pé. Grandioso Deus, eterno Pai celestial, que o Senhor ajuda cada um de nós, Senhor. Todos nós temos o nosso vale de Jaboque, e este vale nos traz um novo nascimento. Faz de nós verdadeiros cristãos, filhos e filhas do Senhor. Que o Senhor cele essa palavra no coração da igreja. Continue abençoando o pastor William, seu ministério, sua família. Também o retorno do nosso pastor, que o Senhor guarda. Livra de todo o perigo do acidente nas rodovias. Que o anjo do Senhor acompanhe todos os teus filhos. Nós te pedimos e te agradecemos por esta maravilhosa palavra nesta manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O irmão Geraldo, né, e Selma, Fazenda Santana, município de Vianópolis, Nair e Elienay,
Alexânia. Total das conexões, 3. Total da audiência, 34. Deus vos abençoe. Bonfinópolis aí também, Deus abençoe. A noite, irmão Adair, e essa bênção com vocês, né? E a noite aqui, pastor William. Abençoe mais um outro e até a noite, se Deus permitir.